minutos. Notícia de agora: Michel Temer desistiu, Paulinha Carvalho, de apoiar Bolsonaro na corrida presidencial, é isso mesmo? Pois é, então já tem uma nota oficial agora de Michel Temer, ex-presidente, dizendo que vai aplaudir a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no governo dele e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país. Assina Michel Temer, aí a Zoe está trazendo... Ele tá apoiando o Bolsonaro. Ele não Você quer falar o nome do Bolsonaro. Mas o que estão dizendo aqui, a especulação é de que haveria uma reunião, né, do Temer com o Bolsonaro no sábado e que aparentemente por uma pressão até das filhas, isso teria mexido aí com esse posicionamento. Ele voltou do Temer. Eu não entendi esse posicionamento, confesso para você que eu não entendi. Esse posicionamento é o seguinte: ele é Lula desde que o Lula pare de fazer um discursinho contra você, por exemplo, não cumprir mais o teto de gastos ou contra a reforma trabalhista. Mas quando ele coloca... Peraí. Ele colocou na nota que vai apoiar aquele que vai manter as reformas. Exatamente. E o Lula ele está dando a reforma trabalhista, eu não sei se vocês estão notando, mas ele está dizendo isso pro Lula. Lula, eu estarei do seu lado desde que você pare de atacar as minhas reformas. É claro para mim essa mensagem. Não, para mim ele fala, Bolsonaro, só não falo mais porque eu tô com vergonha. Não tá pegando bem. Mas eu vou te apoiar, mas eu não vou falar. Se fosse Bolsonaro, ele não voltava atrás. Bolsonaro já tinha virado ontem. Ele fez ontem, quando saiu a notícia de que o Temer era Bolsonaro, isso foi publicado pela Veja, ele fez questão de mandar por interlocutores para a parte da imprensa uma notícia negando. E hoje ele fez uma nota que é clara mensagem para o Lula. Clara mensagem para o Lula. Eu lembro no primeiro turno. Isso é uma mensagem para o Lula, gente. No primeiro turno eu lembro bem do Temer meio que ensaiando uma reaproximação com o PT e tal, e isso foi suspenso no momento em que o Lula chamou ele de golpista. Exatamente, no debate. Exatamente. Foi aí que houve uma queda. Ele falou, é golpista. Ele tá dando um recado pro Lula agora, fora. gente. É isso que eu li. Paulinho, e aí? O que tá rolando? Arregou, pô. Arregou. Português bom, arregou, pô. Sentiu a pressão dos... O Temer é o cara do establishment. O Temer é o cara dos jantares lá. Jantares bonitos, com a elite bonita de Paulista, até o meu querido amigo André Marinho lá no jantar. O Temer é o cara desse jantar. Ele pode até enxergar no presidente Bolsonaro, e como estava, claro, que ele enxerga, né? Enxerga no Bolsonaro um cara que não é esse demônio que as pessoas pintam, não tem nada de ataque à democracia, não tem absolutamente nada disso. Ele sabe disso, ele já conversou com o presidente Bolsonaro, eles têm uma relação cordial. Ele sabe disso. Paulinho, posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? Aqui são 11 horas e 42 minutos. Para você que chegou agora e não está entendendo o que a gente está discutindo, Michel Temer fez uma nota e desistiu do apoio oficial ao presidente Jair Bolsonaro nesta eleição de segundo turno. Pode retomar, em democracia, Paulo, inclusive. por favor. Logo na democracia, justamente na direção de apoio ao Lula. Ao apoio velado ao presidente Bolsonaro, porque era quem ele ia apoiar desde o início. Só que ele sentiu a pressão, ele mesmo já falou que não enxerga, já falou em outras declarações que não enxerga no presidente Bolsonaro a ameaça à democracia, que não enxerga que a democracia brasileira está sob ameaça. Essa é a posição do Michel Temer em diversos outros discursos. Só que agora, neste momento, o cara começa a receber pressão das filhas. Imagina o que pensam as filhas do Michel Temer, que devem ouvir hashtag ele não, Bozo, aquela baboseira toda que nego a elite empurra na cabeça dos jovens, principalmente os jovens burgueses de elite, né? Segundo, a pressão de todo beautiful people que senta lá e janta com Temer todo dia. As pessoas, Michel, presidente, o senhor vai apoiar esse cara? Vai pegar muito mal para sua imagem? Eu tenho certeza, eu sei exatamente como é o discurso. Vai pegar muito mal para sua imagem, para o seu legado, um homem como o senhor, caminhou com o PT tanto na história da democracia, não combina. E aí o cara vai começando a perceber que pega mal. E aí, qual é a diferença? E eu vivi, graças a Deus, isso dentro de casa, então tem um exemplo maravilhoso. Os homens virtuosos, os homens que têm virtude dentro de si, eles não se dobram diante da pressão. Quando eles têm as suas convicções e eles sabem o que é certo, eles não se dobram. O Michel Temer não é um homem muito virtuoso. Ele não é. Ele não é um homem mau, mas ele não é um homem forte o suficiente para bater no peito e falar assim: eu vou defender o que eu acho certo, dane-se o que as outras pessoas pensam. Então, é óbvio,
As pessoas mais fracas acabam cedendo. E ele acabou cedendo. Se o Michel Temer fosse um homem forte, ele não teria terminado o governo da forma como terminou. Terminou o governo escorraçado. E ainda tem o seu grande legado do Michel. Michel Temer é um homem de 2 grandes legados. Reformas importantes que ele fez para o país num determinado momento. E ter segurado o país numa transição até o momento eleitoral. Mérito dele. Desfez muito das cagadas que o governo do PT, do qual ele fazia parte, tinha feito. Pegou um país num momento muito difícil. Mas ele também tem um outro legado, que é um legado irreparável. Alexandre de Moraes. Michel Temer foi o homem que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, o homem hoje responsável pela maior crise institucional da história do Brasil. Democracia. Obrigado, Xandão. Gente, é um piadista. Boa, Temer. Nessa você acertou. Nessa eu tenho que bater palmas para Michel Temer. Porque se tem alguém que está peitando esse Estado aparelhado pelo Bolsonaro e que está indo para cima e defendendo a democracia, é Alexandre de Moraes. Xandão. O último que fez uma indicação boa para o STF foi o Fernando Henrique Cardoso. Não, foi o último. Depois acabou. Foi qual? O Fernando Henrique. A última indicação que prestou. Acho que foi a Ellen Grace Norfleet. Nossa, que pediu para sair. Faz tempo demais. Pediu para sair. Ela era boa. Ela começou a ver aquilo degradar. Ela falou, não, que eu saio. Eu tô fora. Eu gosto de quem sai no auge da festa. Eu gosto de quem sai no auge da festa. Não espera estar a feira da xepa lá. Claro, não, a gente vai ter 1 milhão de críticas a fazer a todos eles. Agora, com relação à democracia, Alexandre de Moraes está peitando e defendendo. É claro que eu também tenho críticas a fazer se for por outros temas, mas nesse só elogios. Vamos lá. Nesse só elogios. Por favor, perseguidor de empresário ganhando beijinho aqui no programa. Empresário que está querendo derrubar governo, que está pedindo a Constituição mandou lembranças quem pediu o AI-5. Obrigado. O próprio ministro o cara que quer defender intervenção militar vem falar. Viva a democracia, pode defender o que quiser agora. De fato, fazer alguma coisa. Mas antes, só posso finalizar aqui, Vini? Só finalizar aqui, por favor, Zoe. Era a sua vez de falar. Em seguida, o Paulo Figueiredo, a gente finaliza aquele assunto. Sobre o piadista, sobre a piada que o Guga fez sobre essa história que a gente estava falando do Michel Temer. Constituição e Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes é o que mais defende, é o símbolo hoje da defesa da democracia. Gente, essa hora... Usar Hervik, o Alexandre de Moraes. Olha, se ali crescesse uma cabeleira, ia começar a vender mais ainda. Querido, o Hervik não faz milagre. Eu tive aula com ele, ele tinha tupete. Quando eu fui aluno dele, ele tinha tupete. Tem que ter pelo menos um fio. Ele tinha tupete quando eu fui aluno dele. Ele seguia a Constituição quando ele foi teu professor? Ou não? Aí ia fazer o quê? Dava aula de constitucional, tinha que seguir a Constituição. Não, mais ou menos, porque o Gilmar Mendes... Não, mais ou menos, o Gilmar ele tem um livro. E os estudantes de direito estudam por esse livro. E no livro o Alexandre de Moraes tem um livro de direitos humanos. Olha que coisa. O Gilmar, ele tem um livro dele, que ele dá aula, ele ministra aulas através desse livro para os alunos. E nesse livro ele é a favor da segunda instância, da prisão em segunda instância, após a segunda instância. E agora no Supremo ele diz outra coisa. Não dá pra entender, então eu sempre pergunto se é para queimar o livro onde ele fala uma coisa e agora no Supremo ele faz outra, porque assim, sendo da conveniência deles, eles seguem a Constituição ou não. Eles criam, crimes que não existem. Eles tiram as coisas da cabeça deles. E o Guga falar isso aqui, gente, realmente, eu penso em mil argumentos para falar, mas eu sempre vou ser repetitiva. Porque tem que combater as mentiras sempre com os mesmos argumentos que com a verdade. Né? E debater com uma pessoa que faz piada, porque é uma piada isso. Realmente, o Pavinato, que é um advogado aí, exerce e tudo... Cara, não é uma piada o que o cara falou? De verdade, como é que você responde uma coisa dessa? Porque vai ser um circo isso aqui. A aula dele de verdade, eu me sinto num circo e eu não sou uma palhaça. A aula do Alexandre de Moraes era um talk show. Era um stand-up. Pavinato, é sério. Agora, é verdade, eu tô falando. Não, eu não tô falando das aulas de direito dele, eu tô falando ele como ministro agora. Eu acho que ele vai tomar decisão, ele faz um stand-up na cabeça. Não, me diz uma coisa, o que você entende quando o parlamentar tá lá na lei, que o parlamentar tem imunidade parlamentar e pode falar tudo? O que você entende por isso? Não é tudo. É no exercício da função. Eu não vou fazer lá um vídeo no A Constituição coloca, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Eu não vou fazer um vídeo no Rios, porque o decoro ainda, ele muda conforme o tempo. O primeiro parlamentar ejetado, ele foi ejetado porque ele saiu na revista O Cruzeiro com uma cueca.
E aquilo ele perdeu o cargo. Então essa questão do decoro e do que é crime evolui ao longo do tempo. Então eu não posso ser deputado. Então eu tenho Não, mas ela fala no exercício da função. Se eu estou fazendo um churrasco em casa, aí eu vou lá e falo, agora eu vou dar 3 bolachas na minha mulher e vou comer uma picanha. Isso é crime, pô. Não, mas ele estava falando... Ele não tem imunidade parlamentar. Ele estava fazendo crítica ao ministro do Supremo que não tem a Constituição. Você tem jurisprudência já do STF dizendo... Imunidade serve para você falar o que pessoas comuns não podem. Existe a jurisprudência do STF. Você não pode cometer crime no exercício da função. Nem lá no parlamento você pode fazer um discurso favorável à pedofilia. Você não pode ir preso. Ou falando que vai atacar uma outra instituição, pedindo para fechar o STF. O Supremo pode atacar... Você não pode ir preso, mas você pode ser processado. Isso é crime. Por partes. Paulo, pra gente fechar esse assunto, deixa eu só colocar Eu abri o Instagram aqui do Michel Temer. Veja a flor de Tá escrito assim no Instagram do Michel Temer, na bio, Paulinho, 37º presidente do Brasil, aí tem uma bandeirinha, advogado constitucionalista, poeta e professor. Poeta. E aí tem uma terceira frase na bio dele. Em um relacionamento sério com a democracia. Mas ele ainda tá... O que você acha, Paulinho? Casado, né? Namorando ou casado, ele ainda tá. Eu acho que ele... Não, já falei do Temer, siga adiante, só para discordar frontalmente aí da interpretação legal que o Pavinato deu aí a respeito da imunidade parlamentar, mas esse é um tema longo demais para o tempo de programa que nós temos, então mete bronca.